Bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje. Se pediram para comentar sobre a prova da B1, né? Então, deixa eu comentar a prova, depois eu começo a gravar o conteúdo de hoje, tá bom? Então, eu vou aqui pôr para vocês a tela da prova, que vocês fizeram dia 28 de abril. E aqui está a prova. Todo mundo está vendo essa tela? Hein? Ok, eu tô vendo, professor. Sim. Conhece a tela ou não, gente? Responda para mim, por favor. Oi? Professor, eu estou vendo. Estamos vendo. Positivo. Alguém está me ouvindo aqui na sala? Estou ouvindo, professor. Também estou ouvindo. Pessoal, tudo bem? Alguém me ouve na sala? Acho que o professor não está ouvindo nós, não, hein? Você está me ouvindo? Estamos te ouvindo, professor. Ah, tá bom. Então, vocês estão na tela da prova ou não? Agora não. Aí, Não? agora tá. Agora tá. Então, tá. Aí, ok. Eu vou comentar da prova com vocês, depois você passa para a aula da matéria de hoje, tá? Então, a primeira pergunta da prova era a seguinte: um móvel de movimento de acordo com a equação horária 25 mais 4t, marca do tempo que traz, respectivamente, a posição do móvel no tempo 0 segundos e quanto tempo demora para atingir a posição de 35 metros. Então, é o seguinte: tem a equação horária, ele pede uma posição e pede um tempo. Então, a posição 0, eu vou trocar aqui na equação S por 0 e chegar... eu troco T por 0. Ele pede a posição e me dá um tempo. Então, eu tenho que trocar o tempo por 0. 25 mais 4 vezes 0 é 25 metros. Aí a segunda parte do problema. Quanto tempo demora para atingir a posição de 35 metros? Ele pede um tempo, te dá uma posição. Então, tem que trocar S por 35 igual 25 mais 4 vezes 25 massa negativo, fica 10 igual 4t, t igual 10 sobre 4, 2,5 segundos. Então, a posição 25 metros, o tempo 2,5 segundos, nessa prova aqui é letra E, porque quando vocês fazem a prova, ela muda de posição as alternativas. Então, era somente fazer isso, tá? Tudo bem? Beleza. Segunda pergunta. Dois vetores perpendiculares, um tem 24 newtons, outro 7 newtons. Quanto vai o vetor resultante? Nesse caso aqui, vetores perpendiculares, 90 graus entre si. Basta aplicar Pitágoras. A hipotenusa desses vetores é a resposta da resultante. Então, 24 quadrado mais 7 quadrado dá a resultante ao quadrado, que é 76 mais 49, 625, bota na raiz, dá 25 newtons. Então, aqui no caso, letra D, tá? Próxima. Um tijolo cai a partir do repouso, o dobro de um prédio a 34 metros do chão, quanto tempo leva para atingir o solo? Então, ele cai a partir do repouso, queda livre. Tem aqui a altura da onde ele está saindo e parte do repouso. Então, eu quero saber o tempo que leva até atingir o solo. É o tempo de queda. Ou seja, tem que aplicar a equação y igual g vezes t ao quadrado sobre 2. G é gravidade
Y é a altura, então é só trocar de lugares. Y é a altura, 84, G 9,8. Y igual GT² sobre 2. Então fica 84 igual a 9,8 vezes T ao quadrado dividido por 2. O 2 passa multiplicando, vai dividir por 9,8, vai ter que tirar a raiz porque está T ao quadrado, vai dar 4,14 segundos. Então basta aplicar a fórmula da queda livre. Próxima questão. É o mesmo tijolo do mesmo prédio. Ele pergunta a velocidade ao atingir o solo. Então, tem que achar VY, que é igual a G vezes T. Perceba que o tempo da pergunta anterior é usada nessa pergunta. VY igual a G vezes T. G 9,8, T. Fizemos no anterior, que é 4,14. Multiplica, dá 40,475 metros por segundo. Então, aqui é aplicar as fórmulas que nós vimos anteriormente nessa parte de queda livre, tá? Próxima questão. Um objeto lançado usando inicial 20 metros por segundo, ângulo de 37 graus com relação ao solo. Calcule a altura desse objeto 1 segundo após o lançamento. Então, eu tenho que achar a fórmula da altura do objeto. É V0 seno θ vezes T. V0 seno θ vezes T. V0 é 20, θ é 37 graus, e aqui é 1 segundo. Então, eu tenho que fazer... então, tem mais um pedaço que eu pulei na hora de falar para vocês. Aqui é a aplicação do sorvetão aplicado à altura máxima do objeto. Então, seria V0 seno θt menos G sobre 2, T ao quadrado. Então, a primeira parte, V0, 20, seno θ, vezes 1, menos G, 9,8, vezes T ao quadrado, que é 1, dividido por 2. Quem fez as contas certinhas encontrou 7,136 metros. Apenas aplicar a fórmula da altura máxima do objeto no lançamento oblíquo. Próxima pergunta. É o mesmo objeto, com o mesmo ângulo, ele pergunta o tempo de subida do objeto. Tempo de subida é V0 vezes seno de θ dividido por G. V0 é 20, θ é 37 e G 9,8. Na sala. Vamos lá. Então fica V0 20, 137 sobre 9,8, que dá 1,228 segundos. No caso que letra B. Sétima pergunta. Duas forças, F1 15, F2 20, atuam sobre um corpo de massa 8,2 kg. Onde as forças é 40 graus, conforme a figura abaixo. Calcula o módulo e a orientação da força resultante. Bom, a força 1 está paralela ao plano, então não precisa decompor, porque vai ser a componente em Y 0, e em X vai ser toda ela, que no caso são 15 newtons, e a força 2 tem que decompor porque tem 40 graus de ângulo. Então, tem que decompor a força 2 na componente X e Y. Então, eu vou ter um Y
que vai ser F2 seno θ, e x, F2 cosseno θ. Então, decompõe a força 2, faz a somatória no eixo x, que vai ser F1 mais a componente F2x, e a componente vertical vai ser apenas F2y. Aí, com isso, a gente joga em Pitágoras. No caso, eu vou ter que a resultante em x é 30,32, e isso vai ser 12,856. Aí faz todas as contas, 32,933. Esse vai ser o módulo. Orientação da força resultante é o arco tangente do cateto oposto ao cateto adjacente. O oposto é a componente em y, em x é o adjacente. Então, vai ficar 12,85 sobre 30,32. 0,42, aplica a função menos 1, 22,977 graus. Então, todas essas perguntas a gente fez em aula, a gente fez também de exercícios com vocês. Só mudamos aí os valores, tá? E, por fim, a última pergunta, tinha um bloco de massa 50 kg, num plano com ângulo de 20 graus horizontal, onde não atuam forças de atrito. Ele pergunta a aceleração do bloco. Então, nós temos aqui, nesse bloco, quais forças? A força peso, vertical para baixo, é normal aqui, que está em relação ao plano. Tem que decompor a força peso em Px e Py, porque ele é uma força que não está perpendicular a esse plano dado no problema. Depois que você decompôs, bom, primeira coisa, nós temos apenas a massa, nós não temos o peso. Então, tem que fazer massa vezes gravidade para encontrar o peso desse bloco. O peso com 490 newtons. Então, a força-peso tem a força-peso vertical para baixo aqui, que tem as componentes Px e Py. Lembrando que Px igual a Py, Px, Py igual a normal, vou se anular, o bloco 10, porque tem a componente resultante, que é Px. E a Px vai ser 167,59. Aplicando a forma da resultante. Resultante é massa que multiplica a aceleração. Resultante é o seu próprio Px, a massa é 50, equação, vamos encontrar 3,352 metros por segundo quadrado vai ser a aceleração desse bloco aqui, vai ser a letra D. Então, perceba o seguinte, essa prova que nós fizemos, ela meio que repete a lista de exercícios que vocês fizeram para entregar para nota, mudando apenas alguns números. A ideia central foi mantida, ou não? O que vocês acham? Alguém quer fazer alguma pergunta da prova, algum comentário da prova? Fica à vontade agora. Não. Alguém não ficou claro o que tem que fazer, que forma tem que usar, qual foi a física envolvida? A pergunta para a gente poder seguir nosso conteúdo de hoje. Professor. Sim. Fala a fórmula da 5 aí de novo, fazendo um favor. A 5. Isso. A 5 é essa aqui do tijolo, né? É o tempo de atingir o solo? Isso, essa. Não, aqui tem Tá. um segundo. Ah, tá. O tempo de atingir o solo seria o tempo de subida, que é igual ao tempo de descida, né? Não, não é essa não, professor, é a outra. É a de cima ou de baixo? A de baixo? Tô vendo só do tijolo aqui, eu acho que é de baixo. Isso, é de baixo, de um segundo ali. Ah, isso aqui, né? Isso. Esse é a altura do objeto, né? A altura do objeto vai ser V0 quadrado Certo. vezes seno quadrado de θ sobre 2G.
V0² vezes seno quadrado de θ sobre 2G. Estou na sala, pera lá, vamos demitir mais 2. Só um pouquinho, eu te falei forma errada. Volta lá, por favor, que eu te disse forma errada, tá? Te passei uma forma que não é esse movimento, não. Então, volta lá, por favor. Pode falar. Ele pergunta, a altura do objeto não é a altura máxima, então é a altura do objeto normal. Então, seria um momento, um ponto na parábola. Como é lançado de forma oblíqua, a forma desse deslocar vai ser uma parábola. Então, a fórmula é o seguinte: é um sorvetão adaptado para esse movimento oblíquo, tá? Então, y, que vai ser essa altura que ele vai atingir, igual V0 vezes seno de θ vezes t. V0 vezes seno de θ vezes t, menos G vezes t² sobre 2. Repetindo, V0 vezes seno de θ vezes t, menos G vezes t² sobre 2. Tá, é o G vezes t² dividido por 2. As duas. Isso. Beleza. São duas etapas, né? V0, 20, seno θ de 137 e T1. Então, aí você vai dar um pedaço do cálculo. Menos G 9,8 T² sobre 2. Tranquilo? De boa. Beleza. Alguma coisa a mais, gente? Se quer perguntar, falar, fica à vontade, por favor, tá? Bom, vamos voltar para a tela inicial, começar a gravar a nossa aula. Começar a gravação, então. Vamos. Está gravando. Então, vamos começar o nosso assunto de hoje. Todo mundo nessa tela? Do PowerPoint? Com nossa aula ao vivo, 12 de maio de 2020. E nosso tema hoje vai ser a 3.1, trabalho e energia. Vamos comentar sobre esse assunto, fazer alguns exercícios e depois propor os 2 livros de vocês para confirmar nosso papo de hoje, tá? Então, 3.1, trabalho e potência. Bom, então sempre se aplica uma força a um objeto, vai causar a sua aceleração. Então, aplicando uma força, nós alteramos o estado inicial desse objeto, ele ou entra em repouso ou entra em movimento, porque vamos mudar a sua aceleração. De forma intuitiva, você pode imaginar que, aplicando uma força a um objeto, nós fornecemos a ele energia. O trabalho tem a ver com energia. Então, primeira coisa, vamos ver o que é trabalho. Trabalho para uma força. Então, trabalho de uma força aplicada a um corpo qualquer, desloca uma posição inicial A para uma posição final B, conforme a figura, é dado esse conceito. Então, o que é trabalho? Trabalho tem a ver
com a força aplicada a um corpo e o quanto esse corpo desloca. Então, aqui tem um objeto, aplica uma força a esse objeto. Ele vai se deslocar de forma oblíqua à força aplicada. Sai do ponto A e vai até o ponto B. Então, para trabalho, o que interessa para nós calcularmos? A força, o deslocamento e o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento. Isso é trabalho. Então, o trabalho será força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Por que trabalho é W e não é T? O que vocês acham? É do inglês work. Então, trabalho é o produto da força pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo entre essa força e esse deslocamento. Então, aqui fala que F é o módulo da força aplicada na partícula, D, deslocamento, e ângulo entre a força e o deslocamento vai ser o θ. Tá? No SI, a grandeza é trabalho Newton vezes metro, que define-se como Joule. Então, trabalho vai ser sempre Joule, a sua unidade no SI. E Joule é medida de energia. Então, o produto de Newton por metro resulta em Joule. Então, um Joule é 1 Newton vezes 1 metro. Isso no SI. Tá? Bom, toda energia que a gente trabalha na física, até mesmo trabalho, são grandezas escalares. O que é uma grandeza escalar? Depende apenas do módulo e da sua unidade. Não depende de direção e sentido. Então, energia, qualquer energia, até mesmo trabalho, é uma grandeza escalar. Só podemos usar a fórmula trabalho, força, deslocamento, cosseno θ, se a força for constante. Se é uma força que não é constante, vai dar um trabalho variável que aí vai ser difícil de medir. Então, essa fórmula só se aplica a uma força de aplicação constante. Bom, trabalho pode ser positivo ou negativo. Quando a força cede energia para a partícula, ou seja, a força favorece o deslocamento, trabalho é positivo. Quando a força retira energia mecânica da partícula, ou seja, a força é contrária ao deslocamento, vai ser um trabalho negativo. Então, a força está no sentido do deslocamento, trabalho positivo. A força é contrária ao deslocamento, trabalho negativo. Beleza? Bom, se tivermos uma força nula aplicada ao trabalho, não vai haver trabalho. Se tiver uma componente zero aqui, vai ser zero o trabalho. Da mesma forma que por mais força que se aplique, o móvel não se desloca, também vai ser um trabalho nulo. Mais uma coisa importante, força perpendicular ao deslocamento. Então, vai ser um ângulo de 90 graus. Vai ser uma cosseno de 0 igual a zero. Ou seja, nesse caso, não há transferência nem transformação de energia mecânica. Portanto, não há trabalho. Componente vertical ao deslocamento não faz trabalho. Então, a gente lembrar da nossa aula anterior sobre as partículas que se deslocam numa mesa, né? Tem lá a força peso e a força normal. As forças se anulam. Então, a componente vertical do deslocamento não resulta em força, não resulta em trabalho. Tá? Como que isso aparece em problemas? Olha lá. Um bloco de peso 10 newtons tem movimento sobre um plano horizontal da esquerda para a direita. Na figura abaixo estão representadas as forças que estão sobre o bloco. Deslocando-se 5 metros, esse objeto calcule o trabalho que cada uma das forças realiza e o trabalho resultante. Então, eu tenho aqui
o plano horizontal. Aqui a tua força peso, a força normal, a força 1 atua para a esquerda, a força 2 atua para a direita, mas com ângulo em relação ao sentido, e o bloco ele se movimenta da esquerda para a direita. Então, ele pergunta, nessas condições, letra A, o trabalho que cada força realiza, a normal, o peso, a força 1 e a força 2. E nessa conjuntura que ele pergunta o trabalho resultante. Como que nós faríamos, então, para calcular, determinar para cada força o seu trabalho? Vamos lá. Então, aqui está para ver o esqueminha de novo. Força normal e força peso. Elas são perpendiculares ao deslocamento. Ou seja, se eu pegar a força peso, deslocamento, 90 graus. Normal, deslocamento é menos 90 graus. Então, são forças perpendiculares ao deslocamento. Portanto, 90 graus, sua cosseno é zero. Portanto, nem a força peso, nem a força normal exercem trabalho, porque são forças perpendiculares ao deslocamento. Então, o trabalho normal é igual ao trabalho da força peso, que vai ser zero, tá? Então, aqui já matamos em uma única, um único pensamento duas forças. Normal e peso não tem trabalho porque são verticais ao deslocamento. Muito bem. Trabalho é força 1. Força 1 está aqui. Vai para a esquerda. O móvel vai para a direita. Então, já perceba o seguinte. Essa força aqui, ela é contrária ao deslocamento do móvel. Então, esse é um trabalho positivo ou negativo? Negativo. Né? E mais uma coisa. Se eu aplicar aqui a trigonometria, o ângulo formado entre o deslocamento e a força é de quantos graus? 180 graus. Né? Aqui sempre o zero, na trigonometria, eu vou formar um ângulo até chegar na força 2. Então, eu tenho aqui um ângulo raso. E quanto é o cosseno de 180? É menos 1. Então, de toda forma, você vai encontrar um trabalho negativo, tá? Trabalho da força 1. Força 1, que multiplica o deslocamento, que multiplica o cosseno de beta. Muito bem. A força 1 tem módulo 2, desloca 5 metros, e o cosseno de 180 vai ser menos 1. Então, eu vou ter menos 1 vezes 5 vezes 2, que me dá menos 10 joules. Se eu não lembrar dessa questão do cosseno, tá? Mas eu vejo o seguinte, a força 2, a força 1 e o deslocamento são coisas paralelas. Então, não vai ter dissipação de energia quando eu trabalho com coisas paralelas. Mas a força 1 vai para a esquerda e o corpo vai para a direita. Então, são movimentos diferentes, antagônicos. Então, eu poderia só aplicar aqui 2 vezes 5, 10, lembrando que a força é contrária ao deslocamento, menos aqui no final. Tá bom? A força 2. A força 2 tem que ser decomposta, porque nem toda ela vai ser aplicada no deslocamento. Então, eu vou ter que aplicar aqui um Pitágoras. Aqui está a hipotenusa, que é a força. Cateto oposto vai ser a componente Y, que não me interessa. Vou pensar no cateto adjacente, que vai ser a minha aplicação própria da forma do trabalho. Está aqui pronto já para a gente, né? Força 2. Trabalho da força 2 é a força 2, deslocamento e cosseno. Então, vai ser a força 2, 10 newtons, deslocando 5 metros, que multiplica cosseno de 60, que é meio vezes 5 vezes 10, que dá 25 joules. Então, a letra A está respondida. Perguntava a letra A, o trabalho de cada força. A normal é 0, a peso é 0, a força 1, menos 10 joules, e a força 2, 25 joules. Até aqui, tudo bem, gente? Professor, Sim.
só tô meio perdido. O que que é esse 5 mesmo, por favor? 5 é o deslocamento do móvel. Vou voltar na tela de cima para você ver. Ele diz no enunciado do problema, deixa eu voltar lá. Deslocando 5 metros. Então, ele sai daqui, desloca para a direita, 5 metros. Então, 5 é o deslocamento. É o D. Aqui no enunciado, tá? Ah, tá, entendi, professor. Obrigado. Maravilha, que bom. O que importa é entender. Todo trabalho é força, vezes deslocamento, vezes cosseno de θ. Então, na força 2, a força mede 10 newtons, deslocou 5 metros, cosseno de 60, que deu, então, 25 joules. Tá? De novo, o A pedia o trabalho de cada força. Força normal, trabalho da normal, 0. Trabalho do peso, 0. Trabalho da força 1, menos 10 joules. Da força 2, 25 joules. E pede a letra B, o trabalho resultante. O trabalho resultante vai ser a somatória dos trabalhos de cada uma das forças. Então, eu vou ter que somar o trabalho da força normal, mais a força peso, mais a força 1, mais a força 2. Trabalho resultante é o somatório dos trabalhos que atuam nesse corpo. Então, eu vou ter lá, da força normal é 0, da força peso é 0, da força 1, menos 10, e da força 2, 25. Lembrando que aqui é negativo, né? Por isso aqui está menos 10. Aqui, então, fazendo as contas, eu vou obter no final, trabalho resultante, 15 joules. Então, eu tenho um trabalho de 25 que contribui para o movimento, um de 10 que atrapalha, resultando no trabalho final desse movimento, na direita, 25 joules. Minto, 15 joules. Tudo bem? Vamos seguir, então. Trabalho durante a queda de um objeto. E aqui em cima um objeto, a força peso atua para baixo e desloca aqui nessa rampa e para aqui embaixo. Então, no caso desse movimento, o deslocamento que ele obteve não foi a hipotenusa, foi a diferença de altura. Então, se eu pegar aqui o cosseno de θ, eu tenho aqui adjacente H e tenho D como hipotenusa. Então, H vai ser igual a D cosseno θ. Lembrando que sempre peso vai ser o quê? Massa vezes gravidade. Então, eu posso reequacionar isso aqui da seguinte forma. Na queda do objeto, o trabalho da força-peso vai ser dado por massa vezes gravidade vezes altura. Entre aspas, equação da energia mecânica potencial. Massa, gravidade e altura. Então, essa é a equação do trabalho da força-peso na queda do objeto. Se nós tivermos com o objeto aqui embaixo, ele vai ser içado aqui para cima. Então, veja que o peso contribui para baixo, né? A gravidade atua para baixo. Ele vai ser içado de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. Então, eu vou ter um trabalho negativo. Porque o peso puxa para baixo, mas estou levando para cima o objeto. Então, a força aplicada, ela vai contra o deslocamento, que é de baixo para cima. Então, sempre que eu estiver içando um objeto, eu vou ter como um trabalho valor negativo. Gente, tá? eu vou falar. Bom, aqui eu já falei para vocês. Agora só está aqui textual. Trabalho força peso mgh. Na queda, trabalho positivo, porque o peso favorece o deslocamento. E na subida, içando um objeto, vai ser negativo, porque vai dificultar a subida. Muito bem. Bom, a gente só falou até o momento de forças constantes aplicadas a um corpo.
A força que uma mola aplica no corpo é uma força variável. Quanto mais a mola for comprimida, mais vai ser difícil de empurrar esse esforço para empurrar a mola. Então, o trabalho da força elástica da mola tem aqui uma forma especial. O trabalho da força elástica é meio vezes K vezes x ao quadrado. O que é esse K? O que é esse x? K é a constante elástica da mola e x é a deformação dessa mola em metros. Então, o trabalho da força elástica é meio vezes K vezes x ao quadrado. E como é um trabalho, eu tenho como resposta unidade em joules. Meio de kx ao quadrado. K é a constante da mola, x é a deformação em metros. Por exemplo, uma mola de constante elástica K, 200 newtons por metro, está comprimida de 50 centímetros. Qual a energia elástica armazenada nessa mola, nessas condições? Ele pergunta a energia elástica da mola, que vai ser igual ao trabalho. Trabalho, força elástica, vai ser igual à energia contida nessa mola, que é meio de kx ao quadrado. Meio da fórmula, o K está aqui, 200 newtons por metro, e x é 50 centímetros, no caso, meio metro. X ao quadrado, meio quadrado. Meio vezes 200 mil, vai dar 2,5 joules. Então, essa aqui seria um exemplo para vocês calcularem, quando aparecer para vocês na vida de vocês profissional, ou até em problemas nossos aqui desses exercícios em prova, como trabalhar com força elástica. Energia armazenada na mola. Energia na mola é meio de kx ao quadrado. K dado o problema e x também. É só aplicar na fórmula aqui e trocar por números, lembrar sempre do x ser em metros e levar ao quadrado, tá bom? Também é suave, né? Continuando. É possível também, alguns trabalhos nossos, alguns exercícios nossos, calcular o trabalho que uma força atua no corpo, exerce, através do método gráfico. Ele é válido para forças constantes e forças variáveis. Então, sempre que tiver um problema gráfico, o trabalho dessa força vai ser sempre a área sobre a curva. Então, tem lá um problema da forma de um gráfico, o trabalho que essa força realiza é a área sobre essa curva. Uma curva seria uma integral, né, para a gente poder calcular essa área, mas vamos trabalhar com coisas mais simples, tá bom? Por exemplo, uma partícula desloca-se sob a ação de uma força variável, como mostra a figura abaixo. A força é a orientação do deslocamento. Qual o trabalho feito pela força resultante entre a posição inicial 0 e a posição final de 3 metros da partícula? Ou seja, a partícula sai daqui, tem esse deslocamento. Desloca de 0 até 3 metros. Só que nesse deslocamento, a força era 0 newtons, subiu até 10 newtons, depois ela baixou até 0 de novo. Tem uma força variável. Então, o movimento descrito por essa força gerou esse gráfico da força em relação à posição. Então, aqui gerou uma figura que nós sabemos que é um triângulo. Então, como saber o trabalho de 0 até 3 metros por uma força aplicada de 10 newtons? Então, eu vou fazer através do cálculo da área. Como a figura é um triângulo, área de triângulo, base, que multiplica a altura, que divide por 2. A base é 3, a altura é 10. Vou dividir por 2. Então, eu vou ter como resultado final 15 joules. Tudo bem, então, pessoal, quando aparecer problemas da forma gráfica, basta calcularmos a área da figura que resultou esse gráfico, esse trabalho das forças em relação ao deslocamento. Tá bom?
Bom, agora um pouquinho de potência. Potência média e potência instantânea. Bom, trabalho é apenas força, deslocamento e o ângulo entre eles. Não faz referência a tempo. Tem que saber quanto tempo demora certo tipo de trabalho, temos que fazer potência. O que é potência? Potência é a taxa temporal de um trabalho. Ou seja, potência é o trabalho realizado na unidade de tempo. A potência de uma força F é uma medida de rapidez que transforma ou transfere energia ao corpo. Ou seja, de forma bastante simples, potência é trabalho sobre tempo. Potência, trabalho, energia são grandezas escalares. Então, basta dividir a potência pelo tempo, o trabalho pelo tempo para encontrar a potência. Potência é trabalho pelo tempo. Unidade de potência, trabalho pelo tempo vai ser watts. Mais uma coisa interessante. Como o trabalho é força, deslocamento, quociente de θ, o que seria distância por tempo? Equivale a velocidade. Eu posso, nessa forma, trocar distância por tempo por velocidade. Resultando em potência vai ser força vezes velocidade vezes quociente de θ. Olha que interessante. Então, multiplicando a força pela velocidade, eu vou encontrar a potência. De qualquer forma, potência sempre watt. 1 watt é 1 joule por segundo. Sempre no SI, né? Então, potência é watt. Watt é joule por segundo. Não confundindo a nossa medição de energia, que é o famoso quilowatt-hora, né? Quilowatt-hora não é potência, é quantidade de energia fornecida em uma hora. 1 kWh, o trabalho total de uma hora, quando a potência é de 1 kW. Então, 1 kWh, 1 kW, quilo é 1000, são 1000 watts em uma hora. Mas como o watt é uma medida de potência, e potência é energia pelo tempo, né? Então, eu tenho aqui 1000 watts vezes uma hora. 1000 watts vezes uma hora. Então, eu vou cancelar o segundo da potência com o segundo das horas. Então, ficou 1000 vezes 3.600. Então, vai dar 3,6, 10 elevado a sexta joules. Então, 1 kWh que nós consumimos na nossa residência, nós consumimos 3,6, 10 a sexta joules de energia elétrica. Essa é a nossa energia consumida em uma hora. Tá? Então, não confundam quilowatts-hora do nosso relógio de energia com potência. Não é. Isso aqui é energia consumida. Tá bom? Agora, vamos fazer um problema que envolve trabalho e potência. Seu colega mora no 10º andar de um prédio e comprou um piano. Tem que ser içado por um guindaste para ser entregue nesse apartamento. Para contratar o serviço de guindaste, precisa informar a potência necessária do motor do guindaste. Então, ele pediu para você ajuda, para você saber direitinho como passar para ele os dados da potência do motor do guindaste. Então, o que você sabe de dados? Altura do apartamento ao solo, 45 metros. Massa do piano, 200 quilos. O tempo que vai demorar para içar o piano até o apartamento, 5 minutos. Com esses dados aqui, você consegue passar para o seu colega qual tem que ser a potência do motor do guindaste? E aí? Você, como engenheiro, como uma pessoa que tem que resolver problemas, olha só que interessante. Você tem que levar um piano do chão até o 10º andar, tem que subir 45 metros de distância.
o piano pesa 200 gramas, 200 quilogramas de massa e vai ter que ser içado por 5 minutos. Nessas condições, qual tem que ser a potência do motor do guindaste? Como é que você faria? Como tem que ser içado esse piano, eu vou ter que trabalhar com a potência da força, o trabalho de força-peso, não é? Então, qual é o trabalho de força-peso? Massa, gravidade, altura. Massa, altura. E quanto é a gravidade mesmo, gente? 9,8. 9,8. Então, só tem que fazer massa vezes altura vezes 9,8. Você, então, vai ter o trabalho da força-peso. Ora, se eu tenho o trabalho, eu tenho tempo, basta dividir para chegar na potência. Olha como é simples. Olha lá, então. A força do guindaste vai ser igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade. O trabalho vai ser, então, até vezes diferente, né? Podia aplicar simplesmente o trabalho da força-peso. Vai dar na mesma, viu? Vai lá. Eu vou fazer a massa vezes a gravidade vezes a altura. 88.200 joules. Esse vai ser o trabalho do guindaste para erguer o piano. Não vai ser erguido em 5 minutos, né? Potência, trabalho sobre tempo, trabalho sobre tempo. Mas aqui tempo não é si em segundos. São 5 minutos que multiplica 60 segundos. Faz as contas aí, chega em 294 watts de potência de ter o motor do guindaste. Então, se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue chegar de forma bem simples nas respostas, né? Aqui, da forma como eu peguei do livro de vocês, está muito mais complicado, porque ele quer saber a força do guindaste, que a força é igual ao peso, que peso é massa vezes gravidade. Eu cheguei aqui numa força. Trabalho do guindaste, a força vezes deslocamento. E a cossena vai ser 0. Cossena 0 é 1. Então, trabalho do guindaste, força vezes deslocamento, que dá na mesa, se eu calculasse aqui o trabalho da força-peso, tá? Na minha vida, tudo acontece. Tá claro? Você tem alguma pergunta para fazer nesse exercício? Tudo bem? Bom, se não tem perguntas, questões 1, 2 e 3 do livro didático de vocês, página 153, tá? Na 3.1. E assim, essa nossa unidade de hoje, ela é mais curtinha, ela é mais simples, que é em apenas trabalho e potência. Eu vou ficar um pouquinho de tempo mais na outra semana, que vai ser um pouco mais envolvendo as energias que traz os trabalhos, então vamos ter que trabalhar semana que vem, tá? De vocês, perguntas, dúvidas? Pode perguntar. Everson, qual a sua pergunta? Pode falar. Não tem não, professor. Só estudar mesmo. Então é assim, eu vou lançar daqui a pouquinho essa aula lá no área de vocês. Eu vou também lançar hoje as aulas gravadas nos respectivos lugares do aba de vocês. Eu consegui baixar os links hoje,
Então, quem perdeu alguma aula gravada vai poder entrar no AVA e assistir de novo, tá bom? E vou tocando o barco, né? Eu vou ficar esse mês de maio todinho ainda online. Talvez volte em junho para as provas, ou talvez também seja provas online, eu não sei. Eu acho que em aula mesmo, de classe, somente depois das férias, né? Vou acabar o semestre aqui de forma online mesmo, né? Também acho. Mas assim, gente, olha, não vão desanimar, não. Está sendo difícil para todo mundo, para vocês é difícil, para mim é difícil também. A gente tem que adaptar o nosso modo de estudo, nosso modo de trabalho, mas é uma forma que a gente tem de não perder o semestre, não deixar de estudar. Então, assim, façam AVA, façam pré-aula, façam pós-aula, você viu nota máxima, façam a parte de vocês, estudem. Todas as matérias, estudem, tá? Porque o negócio, assim, vai ser complicado e quem está estudando está com um pezinho na frente de quem está parado. Então, não pare de estudar, não, tá? Por bem de vocês, estudem sempre, tá bom? Quem não tem pergunta? Então, hoje vai estar na sessão 3.1. Da semana passada, eu usei a 2.3 e 2.4. Vou pôr na 2.3. Eu vou colocar cada conteúdo em cada aula, tá?